montar uma carteira de investimentos do zero com R$100 mil. Bom, nos próximos minutos, nesse vídeo aqui, é isso que eu vou te mostrar. E a minha ideia aqui é ser o mais completo possível, passando aí por todos os passos que a gente faz nossos clientes passarem aqui no Clube do Valor, que servem para te dar muita clareza do que fazer para conseguir investir bem, pensando em evitar os principais riscos, pensando em não cometer os principais erros e principalmente pensando em preservar e multiplicar o teu patrimônio para que lá na frente você consiga conquistar a tranquilidade financeira, construir um patrimônio grande o suficiente para viver apenas com a renda passiva dele e ter uma vida muito melhor. Então, se isso aqui te interessa, presta muita atenção aqui nesse vídeo, mesmo que você ainda não tenha chegado nos R$100 mil, mesmo que você já tenha passado de R$100 mil, porque esse processo passo a passo, ele serve aí basicamente para qualquer quantia. O grande ponto é você ir adaptando os passos à sua própria realidade. Então vamos lá com o passo número 1, que é o passo de você criar um plano para a sua liberdade financeira. Sim, isso aqui parece não ter nada a ver com investimentos, só que investir, na verdade, é um meio para um fim. Quer dizer, o que é investir? É você pegar aquele dinheiro que você não consumiu, optou por não gastar, e colocar esse dinheiro para trabalhar para ti, para que você multiplique ele por várias vezes, para que lá na frente você consiga usufruir muito mais desse dinheiro. E aí existe um plano que praticamente todo investidor tem de longo prazo, que é o plano de conseguir viver de renda, de conquistar a liberdade financeira. Eu acredito que todo mundo deveria ter um plano para a liberdade financeira, porque o INSS não vai ser o suficiente. Sempre que eu comento isso, alguém vem aqui e coloca: esse cara está atacando o INSS. Porra, é lógico que não, mas o fato é que hoje os aposentados com o INSS, eles dependem do dinheiro que quem está contribuindo para o INSS está botando para dentro. Então é quase como se fosse uma pirâmide. Mas aí desde a Constituição de 88, a gente já teve, se eu não me engano, 14 reformas da Previdência, algumas menores, outras maiores, e vão ter mais reformas porque aquilo lá é insustentável. Você precisa assumir a responsabilidade por construir a sua própria aposentadoria. A lógica de conquistar a liberdade financeira, ela é relativamente simples e é exposta por esse desenho aqui. Você tem sua renda, você tem seus gastos, tem a diferença entre um e outro, coloca essa diferença para investir e, com o passar do tempo, é construindo um patrimônio que vai trazer juros que vão gerar renda passiva para ti. Agora, com base nesse desenho, existem basicamente 3 formas de você conquistar a liberdade financeira. Uma que eu gosto muito é você focar em aumentar a sua renda ativa, né? Seja trabalhando mais, seja buscando fontes extras de renda, seja empreendendo, intraempreendendo. Puxar a renda ativa para cima é uma excelente forma, porque se, digamos, você tem hoje uma renda familiar de R$15 mil por mês e gastos aí de R$13 mil por mês, ou seja, você poupa 2, é muito difícil você poupar muito mais do que isso, mas se você tem filho, se você viaja de tempos em tempos. Agora, se você aumenta essa renda familiar para R$25 mil por mês, é muito fácil você aumentar um pouco o seu padrão de vida, mas passar a poupar mais do que 2 mil, eventualmente 4, eventualmente 5 mil por mês, entende? Essa aqui é uma forma. A outra forma, é claro, é você otimizar suas despesas, né? Ter um bom planejamento financeiro para jogar as despesas para baixo. E a terceira forma é você investir melhor, aumentar a rentabilidade da tua carteira de investimentos, porque isso faz com que ela se multiplique mais rápido e faz com que você precise construir um patrimônio menor para viver com uma determinada renda. Então, essas são as 3 formas de conquistar a liberdade financeira. Eu sei que nesse momento algumas pessoas podem estar pensando: poxa, Ramiro, você ignorou aí a 4ª forma, que é investir por mais tempo. Deixar o tempo andar para o patrimônio crescer mais. Sim, beleza, essa de fato é uma forma, mas o que a gente quer otimizar aqui é para que consiga conquistar a liberdade financeira o quanto antes, dentro, é claro, da realidade, né? Sem pensar ou depender aí de retornos mirabolantes, muito risco, por aí vai. Nesse vídeo aqui, nos próximos 5 passos, eu vou estar focando em te ajudar a investir bem para aumentar o teu potencial de retorno, que exceda a inflação, para esse teu patrimônio crescer mais rápido, que é algo extremamente importante. Eu vou te mostrar aqui nessa simulação, né? Digamos aí que você tenha hoje R$100 mil investidos, consiga aportar aí todos os meses R$2 mil por mês e quer se aposentar em 2 anos, com uma renda passiva de R$30 mil por mês no futuro. Os resultados desse planejamento vão depender do cenário, de qual taxa você consegue ter com seus investimentos, qual taxa de retorno. Detalhe aqui que eu estou falando de taxa de retorno líquida real, ou seja, descontado custos, descontado imposto de renda e descontado inflação. Você olha aí 2,63 e 6,26, pode parecer pouco, mas é depois de tudo. É o quanto você aumenta o seu poder de compra. Mas como você pode ver, no cenário 1, com dinheiro mal investido, esse cara aqui da simulação demoraria 102 anos para chegar a uma boa renda passiva. No cenário bem investido, esse cara levaria bem menos, cerca de 41 anos, sendo que
ao final de 20 anos, que era o prazo desejado para viver de renda aqui desse camarada, ele constrói um patrimônio bem maior ao investir bem, com estratégia, e conseguiria viver de renda com uma renda de R$ 6.500 aí, com essas premissas. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas simulações, mas antes eu quero ir para o passo número 2. Vou falar um pouquinho mais sobre as simulações em breve, mas antes eu queria ir para o passo número 2, que é você evitar os erros mais comuns. E a lógica aqui é que você começa com planejamento, começa com um norte. Depois você descobre quais são os erros mais comuns que impedem que a maioria das pessoas chegue nesse destino, para que você evite esses erros e a partir de então, ao evitar esse erro, ao tomar boas decisões, consiga ver o seu patrimônio crescer mais. Por que eu estou falando desse passo aqui? Porque você viu agora há pouco que a diferença entre investir bem e investir mal muda tudo no jogo dos investimentos. Se você tiver uma taxa de retorno de cerca de 3% ao ano acima da inflação, você não vai chegar tão longe, a não ser que você poupe muito dinheiro, a não ser que você tenha uma renda ativa muito, muito alta. Agora, se tiver uma taxa de retorno de cerca de 6% ao ano, líquido de custo, líquido de tudo acima da inflação, você consegue chegar bem mais longe, desde que você não cometa um desses 3 erros. E o primeiro erro é investir com MRP. Primeiro, o que é MRP? Isso aqui é uma sigla para o menor risco possível. Eu sei que muitos investidores investem com o menor risco possível porque eles são extremamente conservadores. Então, se você investe hoje numa carteira que rende cerca de 100% do CDI, um pouquinho mais do que isso, ou ainda num plano de previdência que renda mais ou menos isso, quando você olha para os seus investimentos, eles têm essa curva aqui, é um sinal muito forte que talvez você invista com o menor risco possível. E você pode pensar, poxa, por que isso aqui é um erro? É uma carteira que sempre rende, tem uma taxa de retorno relativamente boa, a taxa Selic hoje está alta, enfim, por que isso aqui é um erro? Porque a taxa Selic ela só fica alta quando a inflação está mais alta. Se você colocar lado a lado taxa Selic, linha verde, com a inflação dos últimos 12 meses, linha vermelha, você vai ver que a taxa Selic é uma resposta à inflação. Se você pegar o retorno histórico de uma carteira que tem rendido 100% do CDI, tirar imposto de renda, tirar a inflação, isso aqui teria te retornado cerca de 3,29% ao ano nos últimos 10 anos. E aí, voltando para a nossa simulação, esse erro te custaria muito caro. Comparado ali com o cenário 2, dos 6,26% ao ano, a gente está falando em 40 anos a mais para alcançar a tranquilidade financeira, o que é muito ruim e o que faz com que muitos investidores mudem a forma de investir, cometendo o segundo erro, é o de se tornar um investidor empreendedor. Esse termo acho que eu li pela primeira vez no primeiro capítulo do livro Investidor Inteligente. E a ideia aqui do investidor empreendedor é aquele cara que, por conta própria, ele, além de se dedicar ao seu trabalho, à sua família, além de praticar esportes, etc., começa a estudar investimentos, coisa de meia hora por dia, 1 hora por dia, para tomar boas decisões. Só que o problema é que geralmente esse cara faz isso no final do dia, já cansado. E por mais que ele seja inteligente e muitas vezes, por mais que ele seja muito efetivo na sua área, seja um profissional de muito sucesso, é difícil de você dominar um tema novo, estudando 1 hora por dia no curto prazo. Eventualmente esse cara vai lá, entra no YouTube e procura o melhor investimento. E vai cair um monte de vídeos e um monte de criadores de conteúdo que falam um monte de coisas diferentes, porque cada um tem sua filosofia de investimentos, cada um tem sua forma de enxergar o mercado. E aí para esse cara gera muita confusão. Aí esse cara vai ler as manchetes. E o que vai acontecer? Se as manchetes forem ruins, ele vai tender a ficar pessimista em relação a investir em classes de ativos vencedoras, de longo prazo, como renda variável, e se as manchetes forem boas, ele vai ficar otimista. Esse cara aqui ele vai tender a constantemente estar comprando na alta e vendendo na baixa. E uma das provas aconteceu ali na década de 2000, que foi uma década muito ruim para a Bolsa de Valores norte-americana, tá aí na tela, né, o quanto o S&P 500 rendeu de janeiro de 2000 a final de 2009, foi cerca de uma queda de 1% ao ano. Só que o melhor fundo de ações nessa década, ele rendeu cerca de 18% ao ano. Você deve pensar, poxa, os investidores que investiram nesse fundo de ação ganharam muito dinheiro, tá certo, Ramiro? Errado. Embora o fundo tenha rendido cerca de 18% ao ano, na média, os investidores desse fundo viram uma perda de 11% ao ano. Por quê? Porque quando o fundo tinha um ano bom, um monte de gente ia lá e investia nele. Quando o fundo tinha um ano ruim, um monte de gente tirava o dinheiro dele. Então os investidores, por estarem sempre comprando na alta e vendendo na baixa, tiveram um retorno muito ruim num veículo que era muito bom por estar investindo de um jeito mais empreendedor e sem estratégia principalmente. Muitas vezes esses caras, esses investidores, por terem pouco tempo, eles vão e cometem o terceiro erro, que é delegar os investimentos do jeito errado. Delegar do jeito errado é quando você não sabe qual estratégia está seguindo, ou seja, você não tem uma estratégia, mas você conta com um cara te atendendo, com um cara te ajudando a comprar produtos. Só que você também não sabe como é que esse cara é remunerado. E não há
uma relação de prestação de serviço, de aconselhamento, e sim uma relação de compra e venda de produto, que é o que acaba acontecendo quando você conta com a ajuda de um gerente bancário ou de um assessor de investimentos vinculado a uma grande corretora que é remunerado por comissões. Mas que você pense, não, peraí, o meu assessor de investimentos não cobra nada, ele faz o trabalho de graça. A verdade é que não é porque você não paga um boleto, um Pix para ele, que ele não está sendo remunerado. Esse cara ele ganha comissões em cima dos produtos que ele vende, o que cria um conflito de interesses muito grande. Teve um vídeo que eu publiquei recentemente em que eu mostrei um investidor que tinha cerca de 900 mil reais e confiando na recomendação do seu assessor, ele colocou tudo em COI, sem acesso a esse dinheiro, com o dinheiro rendendo muito pouco, bem menos do que a inflação. Nesse que é considerado o pior investimento do mundo, e isso é provado por um estudo da FGV, que mostrou que 90% dos COIs tem um retorno abaixo do CDI, e esse investidor teve que pegar um crédito, pagar juros para ter acesso à liquidez, porque o dinheiro dele estava todo travado. É por conta dessas coisas que eu sou um crítico desse modelo de comissionamento. E, aliás, não sou só eu, uma legião de pessoas no mundo que é crítica a esse modelo, não à toa. Ele já foi proibido em vários países, como Canadá, Índia, Itália e Holanda. Em outros países, como Alemanha e Canadá, tem regulamentações muito estritas para essa prática de comissionamento em produtos financeiros. E é justamente por isso que há 10 anos eu criei o Clube do Valor. E o que a gente faz aqui, justamente, é ajudar os investidores a investirem com uma relação de prestação de serviço, sem que a gente seja remunerado pelos produtos financeiros vendidos. E nos próximos 4 passos desse vídeo, eu vou te mostrar como montar uma boa carteira de investimentos, alinhado ao teu perfil de risco. Tenho certeza que isso vai te ajudar a saber quais alterações fazer na tua carteira de investimentos hoje ou a montar uma carteira do zero. E principalmente, o método que eu vou te mostrar vai te forçar a estar fazendo o contrário do investidor empreendedor. Vai te forçar a comprar na baixa e vender na alta. Mas caso você queira um atalho e queira ter uma conversa diretamente com o planejador financeiro aqui do Clube do Valor, com o especialista do clube, para entender melhor como é que está a tua carteira hoje, o que não está legal nela, o que pode melhorar, eu quero te convidar para uma sessão gratuita de consultoria de investimento. Uma reunião de 60 minutos em que um especialista aqui do clube vai entender bem o teu perfil de investidor e teus planos, fazer um diagnóstico completo aí da tua situação, entregar um plano de ação para te ajudar a tomar boas decisões de investimentos. Para você solicitar essa ligação de especialista, basta pegar o teu celular e apontar para o QR Code que está na tela agora ou apertar aqui no primeiro link da descrição. E por mais que você pense, poxa, Ramiro, mas eu não tenho tempo para conversar com uma pessoa, minha rotina aqui é extremamente corrida, digo que eu entendo perfeitamente isso e é justamente por isso que vale a pena você ajustar a tua carteira de investimentos, para que ela consiga ter um potencial de retorno maior e para que você consiga ter muito mais tempo livre com quem você ama no futuro. Beleza? Dito isso, primeiro link aqui na descrição para solicitar essa ligação à nossa equipe. Vamos lá para o terceiro passo, onde a gente começa a entrar na prática de como montar uma carteira. Então, o terceiro passo é entender bem o teu perfil de risco. E para isso eu gosto de uma linha bem vida real, que não é ficar falando aqui sobre teses, e sim te convidar a entender o que aconteceu no passado no mercado. Porque entender o teu perfil de risco é entender qual é o pior cenário possível que pode acontecer com os teus investimentos e estar preparado para esse cenário. Quero trazer um exemplo aqui, tá? A Bolsa de Valores chegou a cair mais de 50% no final dos anos 90. Ou seja, se você tivesse 100 mil reais investidos só em ações, esses 100 mil reais teriam se transformado em cerca de 50 mil. E mais, tá? Para a Bolsa cair desse jeito, porque as manchetes eram muito assustadoras. A crise era muito grande. Crise na Ásia, crise no Brasil, enfim, um caos. E aí o investidor despreparado, o cara que tinha comprado ações, porque o Brasil ia ser o país do futuro, porque o plano real tinha chegado para acabar com os problemas e tal, ele provavelmente vendeu na queda. Talvez não ali no auge da queda, mas ele vendeu com um prejuízo de 20%, 30%, 40%. E se ele fez isso, ele teve uma perda permanente e não teve o ganho que quem manteve seu investimento na Bolsa teve posteriormente. Foi uma alta aí de mais de 1000%, olhando só para o Ibovespa. Então, onde é que eu quero chegar? A primeira coisa que você tem que fazer antes de montar uma carteira é se perguntar quanto eu aguentaria ver essa carteira cair? Eu aguentaria ver ela cair 10% numa crise? Se sim, aguentaria ver ela cair 20%? Se sim, aguentaria ver ela cair 40%? Por que é importante entender isso? Porque quanto mais tolerante ao risco você for, mais espaço você vai ter para ativos que tenham mais risco e mais potencial de retorno. Outras perguntas importantes aí, anota. Eu aguentaria ver minha carteira ficar 3 anos no 0 a 0, meio que andando de lado, e 5 anos no 0 a 0. Isso seria algo que eu levaria de boas. Mas, numa crise, eu vendo meu investimento derreter, eu veria o meu humor ser afetado, os meus relacionamentos serem afetados, a minha paz ser afetada. E por fim, caso você já tenha aí vivenciado uma crise no mercado financeiro,
pergunte, né, como é que eu me comportei. Fiquei nervoso, eu quis vender tudo, eu fiquei ansioso para aportar mais, enfim. Reflita um pouco aí sobre essa relação de risco, porque com base nela você vai para o quarto passo. Acho que só é menos importante do que o sexto, que é montar uma alocação de ativos ideal. Amir, o que é isso? Nunca ouvi falar em alocação de ativos. Se nunca ouviu falar, seja bem-vindo ao Clube do Valor, porque aqui eu falo em quase todos os vídeos. E essa aqui é uma estratégia que comprovadamente explica mais de 90% do retorno de uma carteira e que poucas pessoas falam, porque ela não é nada sexy. O que é montar uma carteira? Ter uma alocação é ter um desenho dizendo quanto você vai investir em cada classe de ativos do mercado financeiro. E esse quarto passo é muito alinhado com o terceiro, porque quanto mais risco você aguentar ter, mais a sua alocação pode ser arrojada com peso maior em ativos de renda variável que tendem a render mais no longo prazo. Ao mesmo tempo, um modelo com menos risco, né, com mais peso em renda fixa, ele vai te dar mais paz de espírito, ele vai te proporcionar mais tranquilidade, menos quedas em crise, ao custo de um potencial de retorno um pouco menor no longo prazo. Que você pode pensar, beleza, Ramiro, entendi, mas é difícil para mim entender qual é a minha alocação de ativos ideal. Essa é uma pergunta muito grande. Agora há pouco eu falei que você pode conversar com especialista de investimentos, mas também eu queria trazer aqui uma ferramenta nova, totalmente gratuita, que a gente criou para te ajudar a tomar melhores decisões. Uma página gratuita de análise de perfil de investidor. Como é que funciona? Você preenche ali algumas perguntas que a gente construiu e com base nas respostas que você marcar nessas perguntas, a gente vai te categorizar com um determinado perfil de investidor. E não, isso aqui não é aquele tipo de questionário que as corretoras têm. Vai sair, uma resposta vai ser conservador, moderado ou arrojado. Tem uma série de respostas diferentes. E para cada resposta tem um vídeo meu agregando muito valor, mostrando qual alocação eu teria no seu lugar se eu tivesse teu perfil e explicando o porquê. Bastante valor aí para te ajudar a determinar a tua alocação de ativos, que para mim é uma das coisas mais importantes que todo investidor deve fazer. Miro, como é que eu faço para acessar essa ferramenta? É simples, segundo link aqui na descrição ou este link aqui, beleza? Acessa lá, faz as tuas simulações, porque esse passo é muito mais importante do que o passo número 5, que é escolher os ativos para entrar na sua carteira. É que curiosamente, ou ironicamente, é o passo que a maioria dos investidores começa. Eles começam procurando a qual ação comprar, é hora de comprar renda fixa, tesouro IPCA, tesouro pré-fixado. Só que antes disso vem a alocação. E aqui no clube, a forma com que a gente faz para selecionar ativos é também seguindo estratégias sistemáticas, 100% quantitativas, que olhem apenas para números, como, por exemplo, em renda fixa, seguir aí a estratégia da escada de vencimento, em que você vai lá intercalando diferentes vencimentos para reduzir o risco da sua carteira e aumentar a performance de longo prazo, tendo essa alocação aqui idealmente em renda fixa, colocando a maior parte da carteira em títulos privados com proteção, que tendem a render mais. Também é nessa parte aqui de seleção de ativos que entram as nossas estratégias de seleção de ações, como as ações mais baratas da bolsa, como a máquina de dividendos, as estratégias de fundos imobiliários e por aí vai. E tem várias playlists que a gente cita essas estratégias e explica elas, que eu vou deixar aqui ao lado desse vídeo. Mas para simplificar aqui, vamos pegar um investidor que tem um perfil sofisticado. Tem uma carteira que é composta dessa forma. 60% renda variável, sendo 1/3 ações, 1/3 ações norte-americanas, 1/3 fundos imobiliários e 40% renda fixa, sendo metade desses 40% renda fixa inflação, 1/4 renda fixa pós e 1/4 renda fixa pré. A alocação é mais importante do que os ativos. E aí, um caminho aqui poderia ser você montar uma alocação apenas com ETFs e títulos públicos. Então, como é que poderia ser aqui? Poderia comprar um ETF de código PIB11 para a parte de ações Brasil e colocar 20% dessa carteira lá. Seria uma alocação de R$20 mil. O ETF de código IVVB11 para a parte de ações norte-americanas. O ETF replica o índice S&P 500 em reais. Seria 20% nessa alocação, ou seja, R$20 mil. Poderia ou comprar o ETF que replica o IFIX, que é bom porque replica o IFIX, mas é ruim porque os dividendos não caem na sua conta, ou comprar ali uns 3 ou 4 fundos muito líquidos para ter um retorno próximo ao do IFIX, colocar R$20 mil no total nessa classe de ativos. Poderia dividir essa parte da fixa inflação no Tesouro IPCA mais vencimento em 2029, Tesouro IPCA mais vencimento em 2035, colocando ali mais ou menos 10 mil em cada, 20% nessa classe. Na parte de renda fixa pré, você poderia comprar o tesouro pré-fixado com vencimento em 2032, R$10 mil ali. E na parte pós-fixada, você poderia entrar no Tesouro Selic 2031, R$10 mil ali. E assim você, rapidamente, com poucos ativos, montaria essa carteira aqui. Que, ó,
historicamente teria rendido bem mais do que Bovespa e CDI. E mais, se você tivesse começado com R$100.000 e fizesse aportes de R$2.500 por mês, você teria nos últimos 10 anos acumulado R$1,3 milhão, poderia ver com uma renda passiva hoje de cerca de R$5.000 por mês, uma carteira que teria rendido 6,7% ao ano acima da inflação, de jeito extremamente simples. Agora, de nada adianta investir assim se você não seguir o passo número 6, que é fazer o rebalançamento da sua carteira de 3 em 3 meses. Esse passo aqui é o que vai te forçar a comprar na baixa e vender na alta. Funciona de um jeito muito simples. Você desenha uma carteira ideal com base no seu perfil de risco, aí você compra os ativos para essa carteira, você planilha tudo lá, né? Deixa a carteira bem organizadinha na sua planilha, e de 3 em 3 meses você olha para a sua carteira, olha para o desenho ideal de carteira, faz um D para ver as diferenças e compra os ativos que estão com peso abaixo do alvo, seja com novos aportes, seja com vendas dos ativos que estão com preço acima do alvo. Muito simples, só que muito difícil, porque o que tiver perdido peso vai ser aquele ativo que ninguém quer comprar, aquele ativo que está todo mundo com medo. O que tiver ganhado peso vai ser aquele ativo que vai estar popular, vai estar em alta, vai estar na moda. Então, você vai ter que agir contra a manada, e não é fácil agir contra a manada, porém, quando você tem um framework como o rebalanceamento, isso acaba funcionando muito bem, e é exatamente isso que a gente faz na carteira dos nossos clientes no Clube do Valor, para liberar para eles mais tempo para eles curtirem a vida, menos necessidade de ficar acompanhando o mercado no dia a dia, como esse cliente aqui, que está conosco desde 2017, viu a carteira dele render bem acima do CDI, bem acima do IPCA, e essa carteira tem um retorno de quase 7% ao ano acima da inflação. Na prática, isso significa que investindo os mesmos R$100.000 bem, vendo essa carteira render quase 7% ao ano acima da inflação, se você fizer aporte de R$3.000 e quiser ver com uma renda passiva de R$10.000 por mês, você chega lá em 20 anos, acumula um patrimônio equivalente a 1.800.000 a dinheiro de hoje. Chega muito mais longe do que investindo mal. Espero que isso tenha feito sentido para ti. Se fez, aperta aqui para conversar com o especialista de investimentos do Clube do Valor, ou aperta aqui para assistir um vídeo privado que não está disponível publicamente no YouTube. Poucas pessoas têm acesso, que se chama Como Sair na Frente de 99% dos Investidores. Era isso, um grande abraço e até mais.